essa questão aqui, pessoal, ela é uma questão que envolveu aí diversas informações, porque ela traz informação aí de ativo intangível em desenvolvimento, traz pesquisa em desenvolvimento, pesquisa na fase ali inicial. Ele traz informação aí para eu fazer também a aplicação do CPC 01, que é o que? O teste de recuperabilidade. Então ele fez uma mistura aí de informações. Uma questão grande, mas que é tranquila aí de fazer. Para quem aí estava dominando principalmente essa questão das pesquisas em desenvolvimento. Vamos lá fazer essa questão, ler o que nos traz essa questão. Eu vou sair aqui para poder ficar a tela toda para vocês. Vamos lá, pessoal. Veja o que diz aí, então, essa próxima questão. Questão 3, ali da prova branca. Para melhorar o controle e a elaboração das informações mais tempestiva, a Assos e Planos iniciou um projeto de desenvolvimento de um software para controle das etapas do processo produtivo. A companhia incorreu nos seguintes gastos no projeto. No dia 1º de 3 de 2019 a 31/8 de 2019, foram gastos 10 mil em uma fase considerada de pesquisa. Então, eu tenho aqui um ativo na fase de pesquisa, na qual várias indefinições quanto à funcionalidade do software foram avaliadas. No dia 1º de 9 de 2019 a 31/1 de 2020, foram gastos 30 mil, mas não foi possível segregar os valores entre a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento. No dia 1º de 2 de 2020 a 30/6 de 2020, foram gastos 110 mil na fase de desenvolvimento do software. Nessa fase, foi comprovada a efetividade do software, bem como a geração de benefícios econômicos futuros, como a sua utilização. Ainda foram gastos 15 mil com treinamento de funcionários do departamento de produção para a utilização do software. No dia 1º de 7 de 2020, nessa data, foi avaliado que o software estava apto e disponível para uso. A companhia realizou o teste de recuperabilidade do ativo e avaliou que o valor em uso do software era 130 mil. Seguindo, a vida útil do software foi estimada em 5 anos, com valor residual de 10%, amortizado pelo método linear. Em 31/12 de 2022, a companhia vendeu o software para um concorrente por 65 mil, tendo em vista ter adquirido outro, considerando unicamente as informações apresentadas e o disposto na NBCTG 04R4, o resultado com a venda do software em 31/12 de 2022 foi de quanto? Foi lucro de 4.500, lucro de 10 mil, prejuízo de 3.750 ou prejuízo de 6.500. Bem, pessoal, nessa questão aqui específica, eu vou apresentar aqui para vocês a definição aqui que eu trouxe para vocês, que está lá no CPC 04, porque ele pede para eu fazer embasado nesse CPC. E aí lá o CPC ele traz para nós os gastos com pesquisa. E como que eu vou reconhecer esse gasto com pesquisa? Então, de acordo com o CPC 04, o item 54 não deve ser considerado como ativo intangível. Por quê? Porque não podemos mensurar os benefícios econômicos futuros. Então, aqueles gastos iniciais ali de pesquisa, eu não posso reconhecer
como uma incorporação nesse imobilizado, nesse intangível. Por quê? Porque eu não sei se esse ativo vai gerar benefícios futuros. E aí eu trouxe aí para vocês, então, o item, a literalidade ali do item 54, que ele diz: nenhum ativo intangível resultante de pesquisa ou fase de pesquisa de projeto interno deve ser reconhecido os gastos com pesquisa ou da fase de pesquisa do projeto interno. Eles devem ser reconhecidos como o quê? Como despesas quando incorrido. Então, quando fala de gastos com pesquisa, eu vou reconhecer como despesa. Depois, e a fase dos gastos em desenvolvimento? Aí, olha só o que o CPC fala quando eu trato ali dos gastos em desenvolvimento. Ele fala que esses gastos, eles podem ser considerados ativos intangíveis. Quando? Quando a empresa tem convicção de que o projeto vai gerar benefícios econômicos futuros. Isto é, se é que esse produto que está sendo desenvolvido, ele vai ser um sucesso e ele vai gerar benefícios. E aí isso está apresentado lá no item 57 do CPC, que ele fala: um ativo intangível resultante de desenvolvimento ou fase de desenvolvimento de projeto deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar que todos os aspectos a seguir enumerados vão se concluir. Então, o que ele está querendo dizer? Eu não vou ler todos. Ele fala que esse ativo tem que ter viabilidade técnica para concluir, tem a intenção de concluir para usar ou para vender, ter a capacidade de usar esse ativo ou vender, o ativo tem que gerar benefícios futuros para a entidade, ele tem que ter disponibilidade de recursos técnicos ali e tem que ter a capacidade, pessoal, de mensurar com confiabilidade os gastos atribuídos a esse ativo. Então, se nessas condições eu conseguir mensurar, eu vou reconhecer isso como um gasto ali e incorporar ao valor desse ativo. Caso contrário, ele não será incorporado. Então, vamos voltar ali o que diz a questão. E aí, agora nós já vamos verificar essa questão e reconhecendo aí. Então, ele fala que os gastos de 10 mil em uma fase considerada de pesquisa. Pessoal, fase de pesquisa nós acabamos de dizer que vai ser reconhecido como o quê? Como uma despesa. Então, vai para DRE. Depois ele fala, foram gastos 30 mil. Mas não foi possível segregar os valores entre pesquisa e desenvolvimento. Se não foi possível, então isso daqui também vai ser o quê? Uma despesa. Porque nós acabamos de ler no item 57 que só posso incorporar ao custo o quê? Quando eu consigo segregar esses valores. Nesse caso, não foi possível fazer essa segregação, então é despesa. Depois nós temos aqui que foram gastos 110 mil na fase de desenvolvimento. Então, esse 110 mil aqui é custo. Por quê? Porque aqui ele fala, deixa claro, na fase de desenvolvimento, nessa fase foi comprovada a efetividade, bem como a geração de benefícios econômicos futuros com a sua utilização. Então, aqui eu vou incorporar ao custo. Depois ele traz, ainda foram gastos 15 mil com treinamento de funcionários. Pessoal, treinamento de funcionários, isso daqui vai ser uma despesa, tá? Então, não incorpora ao custo. Então, por enquanto, o nosso custo é 110 mil. Lá no dia 1º/7, eu vou sair aqui para poder vocês conseguirem visualizar. Lá no dia 1º/7, ele fala que foi aplicado o teste de recuperabilidade. Pessoal, nesse caso aqui, foi aplicado o teste de recuperabilidade, então ele está falando que ao aplicar o teste, ele teve aqui o valor de quanto? De 130 mil, que o ativo avaliado no valor de uso aí é de 130 mil. E aí, o que nós precisamos lembrar em relação ao teste de recuperabilidade, pessoal? Nós vamos avaliar o valor de uso e o valor contábil. Dos dois, o maior, não é isso? O maior valor entre valor contábil e valor de
custo ali, valor de contábil e valor de uso. Se o valor contábil for maior do que o valor recuperável, então nós temos aqui, olha só, eu vou ter aí o quê? Eu tenho aqui 130 mil. E o que nós vimos aí nas nossas aulas? Que quando eu tenho um valor contábil maior do que o valor recuperável, eu vou reconhecer o quê? Uma perda. Mas quando o meu valor contábil é menor do que o valor recuperável, eu não faço nada. Vou permanecer com o meu valor contábil lá de quanto? De 110 mil. Perfeito? Então, nesse caso, esses 130 mil, não vamos fazer nada. O examinador só queria saber se você estava lembrando do teste de recuperabilidade. Vamos seguir aqui. Agora, pessoal, ele pede para eu fazer o cálculo aí da depreciação. Então, vamos fazer o cálculo aí dessa depreciação. Ele nos deu a informação que o método utilizado é o método linear. Então, para cálculo do método linear, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar o valor contábil, que é de quanto? Ele me deu a informação lá de 110 mil, que é o valor de custo, menos o valor residual. E ele me deu a informação que o valor residual é 10%. Tranquilo aqui, pessoal? Então, 10% de 110 mil, eu tenho um valor residual de quanto? Isso mesmo, 11 mil. Logo, nós vamos ter aqui um valor amortizável de quanto? 110 menos 11, nós vamos ter um valor para fazer cálculo da amortização de 99 mil. Pessoal, método linear, ele vai ser constante. E o que o método linear fala? Eu vou pegar o valor amortizável, que é esse daqui, os 99 mil, e vou dividir pela vida útil. E a vida útil, a questão nos informou, que é quanto? 5 anos. Então, nós vamos pegar esses 99 mil e dividir aqui, ó, por 5 anos. Qual o valor que nós vamos depreciar dessa máquina ao ano? Nós vamos ter uma depreciação ao ano aí, 99 dividido por 5, nós vamos ter uma depreciação ao ano de 19.800. E aí, olha só, pessoal, isso daqui é ao ano. E para encontrarmos aí a depreciação ao mês. Por quê? Porque nós vamos precisar achar o valor da depreciação ao mês para encontrarmos aqui, ó. Se nós voltarmos aqui, vamos ver quando, ó, foram gastos 110 na fase de desenvolvimento, nessa fase foi comprovada a efetividade. Então, nesse caso aqui, nós estamos com ele pronto para uso. E se nós formos calcular aí o tempo, nós até chegar aqui 31/12/2022, nós vamos ter aí 2 anos e meio, né? Vai dar 2 anos e meio de cálculo de depreciação. Então, nós vamos precisar dividir isso daqui para encontrar a depreciação ao mês. Então, eu vou pegar 19.800 dividido aqui, ó. Vou colocar dividindo aqui embaixo por 12. Nós vamos ter uma depreciação aqui de quanto? 19.800 dividido por 12. Nós vamos encontrar uma depreciação de 1.650. Então, isso daqui é ao mês. Perfeito? Pessoal, nós temos lá que ele é 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses. Pessoal, 2 anos e 6 meses vai ser igual ao quê? 30 meses. Então, eu posso calcular aqui 19.800 vezes 2 e pegar e depois dividir e somar mais os 6 meses. Ou eu posso pegar o 1.650 e multiplicar por 30 meses. Nós vamos chegar aí no resultado de qual valor de depreciação. Ele vai ter uma depreciação acumulada de 49.500. Acabou a questão, professora? Não, porque
ele quer saber qual é o resultado na venda desse produto, desse ativo. E essa é aquela questão, pessoal, que eu falei lá na revisão de véspera. Você encontrou uma questão grande, pula, vai fazer as outras. Se sobrar tempo, você volta e faz. Ai, professora, mas eu sei fazer essa questão todinha. Maravilha, então corre com as outras e volta aqui. Porque essa é uma questão que ela demanda muito tempo para você fazer a questão. Então é melhor você fazer 3 outras questões mais fáceis do que ficar fazendo uma aqui e deixar de ter 3 pontos para ter uma aqui. Vamos lá. Pessoal, qual vai ser o valor do resultado aí nessa questão? Vamos lá. Ele falou que o valor, então vamos calcular o valor contábil. Então, como que tá hoje esse ativo aqui, ó, na data do dia 31/12 de 2022? Como que tá o registro desse bem lá no ativo? Então, lá no ativo não circulante, no balanço patrimonial dessa entidade, eu vou ter lá um ativo intangível que estava registrado pelo custo de 110 mil. Só que esse ativo, ele sofreu uma depreciação, uma amortização, porque é intangível. Então, ele sofreu uma amortização. E eu vou ter uma conta chamada conta retificadora. Que é essa conta retificadora? Ela diminui o valor desse bem, reconhecendo ali o desgaste pelo uso desse bem aí. Então, eu vou ter uma redução. E aí, nós vamos ter uma amortização aqui, acumulada no valor de quanto? De 49.500, que é esse valor aqui que nós encontramos. Então, nós vamos vir aqui, ó, 49.500 e vou abater. Então, qual é o valor contábil desse ativo no dia 31/12? Então, o valor contábil dele no dia 31/12 vai ser 60.500. E a questão informou que ele vendeu por quanto? Ele vendeu por 65 mil. Então, vamos pegar aqui. Ele fez valor de venda, né? Foi quanto? 65. Menos o valor contábil de 60.500. Ele teve aí um lucro de quanto na venda? Ele lucrou na venda desse ativo 4.500. Esse foi o lucro dele na venda desse ativo. Gabarito aí, letra A.